Mesmo quando não o vemos, Ele está presente. Na dor, no silêncio e no caminho. Ele se revela nas crises, na comunidade e no coração que o busca. Agora sim. Graças e paz, pessoal. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Bom estarmos juntos aqui nessa noite. E a gente está, como vocês viram, essa introdução, esse bumper, nós estamos iniciando essa série com uma boa sentença que nós não estamos sozinhos, mas isso não significa que existem extraterrestres. Não é isso que nós estamos querendo dizer. Estamos querendo dizer sobre um Deus presente em situações distintas nas nossas vidas, mas que por quem Ele é, Ele se faz presente mesmo que nós não percebamos. Isso é bom, né? Saber que Deus Ele tem esse atributo, esse poder. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Então, hoje nós vamos usar os versículos. Salmo 139, o salmista, ele vai aqui fazer uma declaração muito profunda e importante para que dê a gente um entendimento que Deus é esse que a gente serve. Mas eu queria lançar aqui, provocar aqui aos irmãos um ponto reflexivo de que será que a gente já se acostumou com a ideia de adorar a Deus? Deus, quem é Deus? Deus é Deus, né? A minha avó fala sobre Ele, meu avô, meu pai, eu tive essa experiência, eu acho que Deus é. E a proposta é que a gente consiga a responder Deus a partir de quem Ele fala que Ele é. E isso é um desafio, porque a gente tem muita informação hoje e pode deturpar um pouco a veracidade dessa informação. E também, talvez para alguns aqui que estão online, né, você que está online, que o Senhor te abençoe, e a gente espera que você esteja com a gente aqui semana que vem. Se você está enfermo, ou se você está impossibilitado de estar aqui ou viajando, é uma boa plataforma que você está junto com a gente aqui, que Deus te abençoe. Mas eu queria que a gente iniciasse com esse pensamento, né? Talvez você nasceu nessa igreja, na igreja, e você se acostumou com essa ideia da presença de Deus, uma linguagem muito crente, né? Glória a Deus, a presença de Deus, em nome de Jesus, a sarça ardente, né? Alguém, por exemplo, aqui, pode levantar a mão, alguém aqui não sabe nunca ouviu falar essa expressão sarça ardente? Já ouviu? Não? Nunca ouviu, né? Então, isso é uma expressão que eu também nem sei o que é, mas não vou falar sobre isso. O que eu quero dizer é que existem algumas expressões que a gente se acostuma, e eu acho que existe uma dinâmica que a gente não pode se acostumar, é a dinâmica de conhecer e prosseguir em conhecer quem Deus é. A gente está aqui, o ano começa, o ano termina, e a gente vai conhecendo cada vez mais Deus. E essa jornada, ela é bela, e ela é intrigante por causa disso. Porque por mais que nós vamos envelhecendo, temos experiência, conhecemos até os jargões, e conhecemos até a palavra, ainda podemos atingir um platô, ou seja, um teto de conhecer Deus. E estou aqui nesse início de mensagem dizendo o seguinte: quem Deus é? Ou você responde quem Deus é, ou você copia e cola essa resposta baseado numa experiência interpessoal. E aí eu quero teologicamente responder num salmo que é muito conhecido, que é extremamente poético, mas também extremamente teológico, né? Que fala muito sobre os atributos de Deus, né? E a característica desse Deus, desse Criador, dessa presença, dessa pessoa que ama cada um de nós e que é poderoso para se fazer presente aqui, e se fez e se manifestou plenamente em Jesus. Então, nos 4 domingos, nós vamos falar sobre um Deus que se faz presente no dia a dia, no cotidiano, na nossa vida diária. Vamos falar também num Deus que se faz presente plenamente através de Cristo Jesus, que se manifestou em Cristo Jesus. Vamos falar sobre a presença de Deus na alegria e na dor. Na alegria e na dor.
Deus é Emanuel, Deus conosco. Ele está com a gente nos dias bons, mas Ele também está com a gente nos dias maus. E a gente não gosta muito disso, mas isso é conforto para nós, amém, meus irmãos? É conforto saber que Deus está, porque Deus é. E esse Deus, Ele transcende espaço, Ele é poderoso para estar, mesmo quando nós não somos capazes de perceber. E talvez o ponto introdutório mais importante, que é a premissa da mensagem hoje, se resume na seguinte questão: que miserável homem e mulher nós seríamos de associar ou qualificar a presença de um Deus tão poderoso a partir da nossa própria capacidade de percepção. Olha só. Olha o problema aqui que a gente tem. A gente define que Deus, olha, Deus veio, olha, Deus manifestou, porque nós sentimos um arrepio, olha, porque alguma coisa aconteceu, algo extraordinário aconteceu. Não bastou. Então você não crê que a manifestação de Deus se revela em algo extraordinário, numa cura, num arrepio? Sim, eu creio. Só que a mensagem está querendo ensinar uma coisa, é que a presença de Deus se faz presente mesmo quando a gente não percebe. A voz dele é como o som de muitas águas. E aí, talvez, a proposta de uma igreja madura é dizer o seguinte: primeiro, eu preciso crer em Deus. Crer a partir da palavra dele. E segundo, como eu posso percebê-lo? Como eu posso introduzi-lo? Na verdade, como eu posso me introduzir na pessoa de Cristo? No dia a dia. Não é maravilhoso isso? Não seria medíocre, ou não seria tão limitado a gente falar de um Deus tão poderoso que só se manifesta às 18h30 dentro de um teatro aos domingos e depois por semana a gente vai sentindo Deus. Então a gente vai sentindo Deus quando na verdade nós temos essa presença disponível. E a gente vai entender por quê. Porque não é muito limitado à nossa própria percepção, mas porque Deus é onipresente. Então o salmista, ele fala o seguinte, no versículo 1, capítulo 139, ele diz o seguinte: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando eu trabalho e quando eu descanso, e todos os meus caminhos Te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde fugir? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me susterá. Na versão dessa Bíblia aqui, da nova tradução da linguagem de hoje, eu gosto também de reler, que diz assim: Senhor Deus, Tu me examinas e me conheces. Em outras versões você vê sonda. E são duas sentenças diferentes, são duas caracterizações diferentes. Gente, que Deus é esse que a gente está adorando aqui, gente? Que Deus é esse que a gente professa fé? Ninguém aqui o conhece absolutamente, ou perfeitamente, ou plenamente, mas todos os dias nós podemos conhecê-lo cada vez mais. Quem pode dizer amém por isso? Então, essa jornada coletiva aqui é uma jornada que nós estamos juntos para conhecer cada vez mais. Mas o salmista, ele faz uma profunda oração, e essa é uma oração poética, mas também extremamente teológica, porque caracteriza esse Deus. Então, eu faço essa pergunta: que Deus é esse que você define a partir da sua própria percepção? Olha o perigo disso. Sabe qual é o perigo disso? Porque é o que a gente fala sobre alinhamento de expectativas. Sabe, a gente está vendo o Lucas aqui hoje servindo, né? E o Lucas passou por uma enfermidade há umas semanas atrás, né? A igreja estava orando aqui. Então, que bom ver o Lucas aqui. E que quando alguém é curado, né, quando alguém sai de um hospital, né, quando alguém sai de uma enfermidade, a gente vai falando: caramba, glória a Deus, Deus é bom. Só que talvez o que eu vou falar para você não seja tão animador, é um pouco pesado, mas ainda é verdade. Por exemplo, quando alguém no luto, você pode ir num enterro
e você falar, Deus continua sendo bom e Deus continua sendo louvado. Faz sentido a ideia aqui? E por que eu falo sobre isso? Porque esse alinhamento de expectativas, ele é protetivo para você, mas ele também posiciona você no lugar certo, em que Deus não é o teu servo, mas nós somos servos dele. E também faz nos entender que essa onipresença, que foi caracterizada, muito bem caracterizada pelo salmista aqui, ela é algo que é difícil da gente definir, entender, porque nós somos limitados ao tempo e ao espaço. E Deus não se limita ao nosso tempo e Deus não se limita ao nosso espaço. Então, sim, o objeto da nossa adoração, a pessoa que nós estamos adorando, é um Deus poderoso, é um Deus que recebe a nossa adoração, é um Deus que nos ama, é um Deus que não tem propósito para nós, é um Deus que está presente quando a gente não vê, é um Deus que continua estando presente mesmo quando nós não sentimos, e é um Deus que não se limita à aparição baseado na nossa capacidade de percebê-lo. Embora sim, se a gente amadurecer, embora sim, se a gente não dessensibilizar, embora sim, se a gente estiver sendo mais devoto e procurando mais exercícios e dinâmicas, sim, iremos percebê-lo mais. E a proposta da mensagem de hoje e se a gente começar a ver Deus e a entender que tudo que nós fazemos no dia a dia pode honrar a Deus? Caramba! Então, pastor, você está dizendo que Deus, ele transcende também a liturgia de um culto? Sim. E isso é maravilhoso. Afinal de contas, por isso que ele é o único digno de ser adorado, o único digno de ser exaltado, o único digno de ser procurado com devoção. Então o salmista ele faz essa declaração: o Senhor, tu me sondas e me conheces. Então vocês entendem que dois verbos ações totalmente diferentes. Eu posso afirmar aqui nesse início dizendo o seguinte: olha, aquele quem nós estamos fundamentados, esse Deus, esse Criador, ele conhece você mais do que você se conhece. Ele conhece você como ninguém te conhece. E o Davi sabia disso, mas o Davi ele não fala só, Senhor, tu me conheces. Ele fala o seguinte, olha, Senhor, tu me conheces, e o Senhor me sonda. Ou seja, me examina. O que Davi, sabendo quem Deus era, estava pedindo? E em outros versos, em outros capítulos, você vai ver, vocês já viram. Outros salmos, Davi, ele fala o seguinte, olha, sonda no meu interior e vê se há em mim. Ou seja, o que a oração define é o seguinte, olha, eu não sou capaz de entender ou perceber, então me ajuda a ver o que eu não vejo, porque só o Senhor me conhece como nem eu me conheço. O Senhor, como ele vai dizer, aqui então é uma atribuição da onisciência de Deus, olha isso. O Deus que a gente levanta a mão, adora e fala, é muito mais do que um ritual, do que algo simbólico. Está amarrado em nome de Jesus. Se falou, está amarrado em nome de Jesus. Bateu 3 vezes, está limpo. Né? Essa coisa muito ritualística. Não, calma aí. Olha só, nós estamos falando de alguém com uma inteligência divina superior, que é tão distante do nosso plano de compreensão, ainda assim, deseja se fazer conhecido em nossos corações. Ou seja, esse Deus onisciente, ou seja, ele sabe de tudo. E também onipresente, ele está em qualquer lugar. Ele também é tão pessoal. Isso fala sobre a pessoalidade de Deus, isso é maravilhoso. E ele vai dizer o seguinte, olha, Senhor, o Senhor sabe quando eu trabalho, quando eu descanso, quando eu sento, quando eu me levanto. O que é isso? São caracterizações diárias. Olha só, minuciosas, bobas, que talvez você chame de chato. Né? Há 10 anos atrás, nós tínhamos mais tendência a estarmos entediados. Hoje, nós estamos falsamente ocupados. E então, a probabilidade de deixarmos de perceber Deus no dia cinza é maior, sim ou não? Sim. É normal, né? Então, o Davi, ele fala isso, ele fala, olha, no dia a dia, na correria do dia, no dia corriqueiro, quando eu me levanto, o Senhor sabe. E olha só que palavra maravilhosa para cada um de nós. Esse Deus que adoramos, meus irmãos, ele continua podendo ser adorado por você quando você sair desse auditório aqui. Quando você entra num transporte, quando você vai para a sua empresa, quando você se relaciona com os seus filhos, com os seus pais, com os seus amigos. Né? Por exemplo, nós voltamos de viagem, nós tivemos um tempo muito bom como família, tivemos com familiares lá fora, amigos, pessoas que a gente não via há muito tempo, familiares e amigos também. Foi muito bom. E que legal, assim, porque o descanso, ele é importante para nós e nós falamos muito sobre essa importância. A igreja também
ver isso com bons olhos, porque a gente, como pastor, a gente precisa descansar. E assim, não me entenda mal, a gente foi vocacionado para esse trabalho aqui, a gente está feliz com isso, a gente não tem problema nenhum, mas é diferente de você abrir uma padaria, é diferente de você abrir uma escola, porque tem uma segmentação, tem um ataque espiritual diferente, tá, pessoal? Então, assim, não é melhor, não é pior, eu não estou falando que a gente é melhor, a gente não é pior, não é isso que eu estou dizendo, mas tem sim uma inserção espiritual diferente. Então, a gente falou no último domingo a importância dos irmãos orarem por nós e celebrarem esse tempo de descanso, porque quando o pastor, quando a família do pastor, da liderança aqui, está tendo esse tempo de descanso com a sua família, vocês vão ter a melhor versão desse pastor liderando a igreja, né? Isso é importante. Então, às vezes, parece que estar muito presente significa uma qualificação de vocação, mas nem sempre. E aí também isso se aplica na sua vida. E aí a gente tem um nó cultural, um problema cultural. Vamos lá? Aqui existem 2 atributos, repete comigo, onisciência e o segundo, onipresença. São 2 atributos incomunicáveis. Deus não comunica isso conosco, mas isso está aqui. Olha o salmista falando assim, todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Olha isso. Olha que Deus é esse. Todos os nossos caminhos, nossas relações, namoro, casamento, dinheiro, vocação, o que nós fazemos na escola, na faculdade, na empresa. E aqui fala sobre a onisciência de Deus. Olha isso. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente. Que Deus onisciente é esse? Ou seja, Deus conhece aqueles pensamentos que você não tem coragem de postar. Aqueles pensamentos que até mesmo quando você tem, você fala, que vergonha de eu ter pensado isso. Só acontece comigo? E olha só, esse Deus que conhece os nossos pensamentos, esquadrinha o nosso coração, Ele ainda assim tem o desejo de se revelar e se moldar em nós. Deus não se molda por nós, mas nós somos moldados por Ele. Que presença é essa que a gente está falando? A religião. A religiosidade, agora virou moda, é religião, Jesus não é religião. Tá? Então, assim, só um parênteses. Porque religou a humanidade caída a um Deus santo, tá bom? Então, assim, cuidado também. Quando se fala mal de um sistema hipócrita e farisaico, de religiosidade. Mas nós, não sei se você sabe, eu tenho uma religião, nós somos cristãos. Tá certo, pessoal? Não, porque aqui todo mundo sabe de tudo. E eu já falei aqui, o que Deus é? Deus é. Aí começa. Aí tem um cara que tem uma história e que nós cremos que a palavra nos orienta, nos guia. Não, isso é retrógrado. O que é bom? É o que você sente. É o que eu sinto, o que eu cheiro, o que eu percebo. Não. Limitar Deus e definir Deus a partir da minha própria percepção é subjetivo, perigoso e totalmente enrascado. Vai nos enrascar. Quem pode dizer amém aí? Então, Deus onisciente. E ao entender quem Ele é, nós nos entendemos. E o salmista sabia disso. Me ajuda, me revela o que eu preciso, porque eu não consigo ver sozinho. E aqui tem a onipresença. Então, aqui você pode perceber o atributo de onipresença. Olha, ele vai dizer o seguinte, olha, para onde eu posso escapar do Teu Espírito? Para onde eu vou fugir da Tua presença? Gente, e aí fica essa pergunta. E aí? Se lembram de Jonas? Ou o que você fez de errado, escondido, como se Deus não visse? Para onde nós vamos fugir da presença dEle? Alguém aqui consegue? Não, porque Deus está. Ele está porque Ele é. Então, pastor, o que nós fazemos? Então, nós nos submetemos à centralidade de todas as nossas ações a esse Deus onipresente. Caramba, me explica mais. Bem, aí o nó é o cultural, qual é? Bem, Deus habita em meio ao louvor do seu? Deus habita em meio ao louvor do seu povo. Então, a gente, que é muito inteligente, e a gente ajuda Deus, né? Aí a gente vem com aquela ideia, Deus vem e manifesta o Senhor. Como é que a gente começa a introduzir um pilar cultural de que Deus se manifesta porque a gente forçou Deus a vir. Deus é, então, aquele pupizinho, né? Aquele cachorrinho, que fica assim, querendo entrar na casa, e a gente vai abrindo. Agora eu toquei o sol maior, e a igreja veio, aí Deus veio. Não, não é isso. Deus já está. Então, pastor, o que nós fazemos? Nós disponibilizamos o nosso coração, sensibilizamos o nosso coração a entrar na presença dEle. Por isso que nós nos ajuntamos. E a ideia de um ajuntamento coletivo é que seja consequente àquilo que nós já estamos cultivando individualmente, no ordinário.
Porque no ordinário, Deus também está. Olha só que absurdo. Você vai chegar na sua casa hoje, debaixo da mão poderosa do Senhor. Você vai ter uma noite poderosa. Quando você fechar os seus olhos, Deus vai estar no seu quarto. Gente, isso é brutal. E isso causa um espanto. Por quê? Porque a igreja ativista percebeu, Deus habita em meio ao louvor do seu povo, então domingo a gente adora. Aí amanhã à noite, o que a gente vai pedir para os irmãos? Vamos fazer culto de novo. Na terça-feira, estudo bíblico. Na quarta-feira de manhã, jejum e oração. Na quinta-feira, guerra espiritual. Na sexta-feira, a gente jejua, faz ato profético e vai para o monte. Pastor, isso é errado? Não, não é errado. Mas eu não sei se vocês estão entendendo o meu ponto criticista aqui. O ponto é que nós associamos a presença de Deus dentro de uma liturgia forçada por nós mesmos. E aí, a presença de Deus é boa ou não é? Sim. Só que a gente acha que ela se manifesta só em meio a esse louvor. E a gente não entende que a gente dirigindo o nosso carro, a gente sendo um bom pai e uma boa mãe, a gente também está dando louvor a esse Deus. Aí você fala assim, pastor, então por que a gente junta? Você não está indo contrário a esse ajuntamento, que a gente paga aqui R$2.000 num domingo para estar nesse teatro. Então por que a gente faz? Porque a ideia é que o ajuntamento coletivo é uma liturgia, ordenança por Deus, que Deus também tem prazer em se demonstrar através da adoração do seu povo. Mas que medíocre essa igreja seria se a gente, como eu li no aplicativo, no Instagram do Dizascope ontem, que veio a calhar, que eu ainda consegui colocar no sermão, que eu achei muito coerente com o que eu estou falando. Que o Instagram, o post deles fala o seguinte, o Evangelho não é um aplicativo que você fecha quando sai da igreja. Ele é o sistema operacional que deve rodar em segundo plano, 24 horas por dia, influenciando a cada decisão nossa, nossas relações, nossos relacionamentos, nossos pensamentos, nossas ações. Amém, meus irmãos? Então, foi muito bom, eu como nossa família, a gente está ali, descansou, fazendo as nossas memórias, com as meninas, né? E assim, ó, você que é pai, é a melhor coisa que tem. Por quê? Porque não teve presente de Natal, não teve presente de aniversário. Desde maio de 2025 a gente organiza essa viagem. Então a gente parcelou em 47 vezes. Então a gente fica, pai, presente de Natal, que Natal? Certo? Não vai ter presente de Natal. E não teve mesmo, não. Não teve. Mas assim, ó, não teve mesmo. Talvez deve ter tido ali um chocolate, uma barra de chocolate. Sistema opressor mesmo. Mas brincadeiras à parte, mas a gente ficou fazendo isso. Mas não teve um pio das meninas. Não, mano? Não teve um pio. Tem aniversário dali. Não, presente. Presente? O que é isso, presente? Por quê? Porque é viagem em 2026. Então ficou assim, 8 meses assim, ó, não, viagem 2026. E elas não reclamavam, porque sabia viagem 2026. A outra ainda ficava vendendo chaveiro. Compra chaveiro dela aí, gente. Que aquela ali tem uma coisa que eu fico até preocupado, ore por ela. Que falou, não, mas eu tenho $40 que eu juntei. E ela fazia a conta mesmo, e até me assustou, teve uma discussão lá. Mas, e aí, volta da viagem, o que acontece? Continua. Só vai ter presente de Natal 2027. Por quê? Porque teve a viagem agora. Então a gente vai ficar até 2026. Não, teve a viagem. Tá bom? Mas ontem, então assim, que legal saber que Deus ele está além da nossa própria percepção emocional, sensorial. Mas o sensorial e o emocional são ferramentas para perceber Deus? Sim, mas não únicas. Que legal. Que legal. Deus está. E aí você começa a perceber, tá bom, o temor vem sobre nós porque Ele está aqui. E aí nós fazemos da nossa vida diária uma vida de adoração a Deus. A forma como namoramos, a forma como casamos, a forma como cuidamos dos nossos filhos, até mesmo quando você joga um Uno com a nossa filha, eu joguei ontem com elas duas, e deu problema, mas claro que vai dar problema. Porque não é o Uno normal, é o Uno mais 6 e mais 10. É de Satanás mesmo, para trazer divisão. Mas você fazendo ali o Uno mais 6 mais 10, teve esperneado, teve ali uma... Ops, teve, mas Deus está. O ponto aqui, meu irmão, assim, que legal você como pai brincando com o seu filho, Deus está. Isso honra a Deus. Que legal. E aí o Paulo, ele fala, num contexto que era falando sobre comidas sacrificadas a ídolos, né, mas que pode ser absorvido para esse contexto, que ele fala essa frase, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, eu quero destacar essa parte aqui, fazei tudo para a glória de Deus. Então aqui é um ponto reflexivo para nós hoje aqui. Nós estamos fazendo tudo para a glória de Deus, nas nossas... Como a gente é gestor do nosso tempo, dos nossos relacionamentos, da nossa vida. Por exemplo, vou falar uma coisa aqui como pastor.
tem algo dentro de você, uma vocação, um talento, que é peculiar. Deus colocou em você, gente. E se você acha que isso soa para que você comece a servir a igreja, olha, talvez você nem deveria estar aqui, se você tem essa desconfiança. Mas, assim, de fato, esse talento, esse dom precisa voltar para Deus, de alguma forma. E talento e dom não volta para Deus com conscientização, mas volta no toque ao próximo. Então, eu vou botar esse parênteses aqui, já fechando. Deus colocou algo dentro de você, uma responsabilidade, um dom, um talento, que é peculiar, e você precisa trazer essa aplicabilidade desse dom, desse talento, para a glória desse Deus. Então, aqui nós estamos falando sobre algo poderoso. Olha isso. O Deus que nós servimos, o Deus que nós cantamos, o Deus que nós adoramos, gente. Ele tem prazer em receber a adoração do seu povo. E a ideia, talvez, dessa série é dizer que você não está sozinho. Até nos momentos difíceis também. Até nos momentos de dor. Até nos momentos que você se sente só. Que você não tem ninguém para abrir o seu coração. Deus está com você. Esse cara que escreve esse salmo passou por perseguição, passou por cavernas, foi perseguido injustamente, mas teve um encontro com Deus. E é isso que é a mensagem dessa noite aqui, é nos lembrar que Deus está. Deus está presente porque Deus é presente. E Ele não está presente baseado só na nossa própria capacidade de percebê-lo, mas que possamos percebê-lo cada vez mais. Que possamos orar para que o Espírito Santo nos dê sensibilidade de percebê-lo e assim adorá-lo. Adorá-lo. Deus está presente mesmo quando nós não vemos, mesmo quando nós não sentimos, e ainda bem. E qual é a resolução disso? Vamos lá. Por que eu estou insistindo nisso aqui? Porque o Deus que se manifesta no ordinário vai fazer algo em nós. Ele vai fazer com que a gente não o limite apenas no extraordinário. Então, a gente vai fechar a palavra aqui, eu vou falar assim, que Deus abençoe, em nome de Jesus, todos podem dizer? Deus está. O Serginho não vai tocar a bateria, não vai emocionar vocês. Sara, pode parar. Aqui, ó. Sara, sem mais nada. Senhor, nós louvamos o Teu santo nome, reconhecemos a Tua presença e a Tua soberania, sem emoção, sem arrepio de pele, nós invocamos o Teu santo nome, nós nos dobramos e nos sensibilizamos ao Senhor. O Senhor está aqui. Sara, agora me dá um pad. Mas quando tem o pad, dá uma... parece que ajuda, né? Mas, irmãos, vocês estão entendendo a ideia? Por quê? Porque se nós percebermos Deus no vale, nós vamos ajudar pessoas a sair desse vale. Nós vamos perceber Deus em qualquer lugar. E aí, quando a gente chegar aqui, a gente não fica dissensível a essa adoração. Por exemplo, o que nós queremos construir como igreja? Uma igreja apaixonada pela presença de Deus. Mas é muito difícil ter uma expressão de paixão na presença de Deus quando a gente não vê Deus no ordinário. Entendeu o problema? Olha só. Como é que o pastor, ele vira circo circo, é mole? Ele quase vira um palhaço de circo. Está aqui! Creia! Vamos! E ele está se esforçando para a pessoa sentir. Quando a pessoa não vê Deus no dia a dia. Quando você acordar amanhã, Deus está. Quando você moer o teu café. Ou quando você pegar café de cápsula meio ruim. Mesmo que seja o café pilão, Deus está. Se você tomar chá verde, a gente te perdoa. Até se você fizer crossfit, Deus está. Mas, irmãos, vocês estão entendendo? Pastor, qual é o pragmatismo disso? No coletivo, não vai haver dúvida que Deus não apenas está, mas Deus se revela, Deus se manifesta, Deus cura, Deus liberta, Deus toca. Irmãos, o meu incentivo à maturação da igreja é que nós o vejamos, que nós possamos ouvi-lo cada vez mais. Na forma como exercemos nossa profissão, nas dificuldades. Deus no cotidiano, você como uma mãe, cuidando da sua filha, amamentando, gerando no seu ventre uma criança. Você como um pai, cuidando, protegendo a sua esposa, sendo um bom trabalhador, estando presente na vida da sua família. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória do nosso Deus. Então o autor, ele vai dizer isso. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? A pergunta é, para onde, gente? Para onde? E aí tem uma
consequência a esse entendimento. Se a gente não pode escapar da presença desse Deus, que possamos então nos render a essa presença. Porque nem altura, nem profundidade, nem principado, nem potestade, nada pode nos afastar do grande amor de Deus. Qual é o propósito então dessa série? Que em final de 4 domingos, nosso coração possa arder a esse Criador. O salmista entendeu isso, que a gente possa falar: Senhor, o Senhor me conhece, me ajuda a me entender, porque eu não me entendo. E aí você fala assim: mas Ele sabe de tudo? Sim, porque Ele é onipresente, Ele é onisciente. Ele pode sondar, examinar o seu coração e nos ajudar. Se eu subir aos céus, ouve, o Senhor lá está. Se eu fizer a minha cama na sepultura, o Senhor está lá. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Que inferno é capaz de prevalecer contra a presença desse Deus? Nem um abismo, nem um vale, nem um deserto. Porque ainda que eu ande pelo vale da morte, eu não vou temer algum, porque nem a morte venceu esse Deus. Que Deus é esse que a gente canta, gente? É o Deus que você viu no chat GPT. É um Deus onipresente, que é pessoal. Caramba, que miséria de vida. A gente fica falando, não faz coerência um crente celebrar o carnaval, mas sabe o que é tão ruim ou pior que isso? É a gente viver uma vida cristã com máscaras, sem entender Deus, e só entendemos a partir de nós de ativismo. Só entendemos Deus a partir do sentido, do sensorial. No abismo Ele está, no vale Ele está, na nossa bonança Ele está. E olha onde Ele está: no teu choro que ninguém vê, o Senhor está. No hospital, quando você não está conseguindo ver aquela pessoa levantar daquele leito, o Senhor também está lá. Ele não vai mudar todos os quadros, Ele não tem que mudar nada, porque tudo que Ele já teve que fazer, Ele fez plenamente em Cristo Jesus. E nós vamos falar domingo que vem. Cristo é a visibilidade desse Deus invisível. Morreu a nossa morte e ressuscitou ao 3º dia. Mas esse papo furado, você não leu a Bíblia. Você não entendeu a metanarrativa bíblica do Evangelho. Você pegou um versículo isolado que mulheres foram estupradas, outras pessoas tiveram pedofilia, e aí você começa a conjecturar. Por quê? Porque você sabe que se você anula o Deus da palavra, você vai ter uma implicação moral que vai colocar você tendo que carregar a cruz que Jesus carregou. Então é mais fácil subjetivar. Inventei uma palavra agora. Ninguém me corrige em nome de Jesus. Mas quantos estão entendendo essa palavra? Faz sentido? Nós podemos, existe essa palavra, sim, eu sei. A presença de Deus no cotidiano. Então, irmãos, que não seja esse aplicativo que você abre e fecha. Não. Mas que você seja um aplicativo na mão do Senhor, sendo usado o tempo todo. Ah, Senhor, obrigado pela Tua presença. Eu oro para que a gente seja uma igreja que perceba a Tua presença. E quando vier um ambiente coletivo de adoração, nós já estamos lá. Porque a gente está te vendo no vale, a gente está te vendo na morte, a gente está te vendo na vida, a gente vê no nascimento, a gente vê no casamento, a gente vê na dor. O Senhor continua sendo presente e nós louvamos o Teu nome. No rotineiro, nos dias cinzas, nublados, chatos, frustrantes, o Senhor está presente e o Senhor deseja uma adoração de um povo que percebe a Sua presença. A vida cristã, meus irmãos, e você não é crente aqui, eu convido, confesse a Jesus como seu Senhor, viu? Tenta pedir para Ele esquadrinhar o teu coração aí, porque eu também não consigo. E aí, qual é o problema de novo cultural? Olha aqui para mim. É porque a gente começou a associar a presença no sentir, sim ou não? E aí, além do ativismo, todo dia tem que fazer alguma coisa, tem um outro problema. E aí, existem alguns tipos de cultos, religiões, seitas, que ela tem muita transcendência sensorial. Isso é mais fácil de convencer o homem. Olha, alguma coisa está acontecendo. E aí, o que a igreja evangélica fez ao longo da história? Grito, muita gritaria, muita ferramenta para mover o emocional. Quer ver outra coisa? Igreja que tem profecia. Pastor, o senhor é contra a profecia? Irmãos, eu estou falando que eu sou contra a profecia? Eu estou falando que nós estamos doutrinando um povo, entendendo que Deus é um gênio da lâmpada. Não é isso, nós somos servos desse Deus maravilhoso. Deus não tem que fazer nada para a gente.
E aí, a gente só quer ver Deus aonde? No extraordinário, na cura, no milagre, no sinal, no prodígio, na revelação, do CPF. E aí, a gente chora. Por quê? Mas eu vou falar, Deus não vai falar com você, você não vai ver nada acontecendo, nenhuma porta vai se abrir. Olha só, você nunca mais vai voltar aqui, desculpa, eu sei. Nenhuma porta vai se abrir, nenhum troféu vai se levantar, a tua vida vai ser dura, mas eu vou prometer o que Abacuque orou, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, eu louvarei ao meu Deus da minha salvação. Isso é uma percepção de colocar essa expectativa alinhada. Eu espero que você esteja recebendo essa palavra. E eu quero dizer, a vida cristã não se resume a uma liturgia, a experiências extraordinárias, mas é encontrada na rotina diária, vista através das lentes da liturgia cristã. As nossas rotinas, os nossos pequenos atos podem ser maneiras pelas quais Deus se revela quando comemos, dormimos, trabalhamos, amamos, a música que ouvimos, a dança que dançamos, o poema que escrevemos, o abraço que damos, gente. Deus está. Deus está. Que louco isso. Porque qual é a vantagem de entender isso? É porque a gente começa a ser cristão e para de ser cristão de 4 dias na apoteose. Para de ser cristão de máscara. A gente entendeu que a onipresença transcende a nossa força de manifestar Deus. A gente não tem força para manifestar Deus. A gente só tem a sensibilidade de entrar na presença de Deus que já está. Quem pode dizer glória a Deus? Tudo isso pode ser um ato de adoração. Deus, então, não está apenas no extraordinário. Ele está no ordinário, que, pela velocidade que a gente está vivendo, né, pessoal? A gente está tentado a ignorar, né? Cada vez estamos mais dissensíveis, né? Insensíveis. Porque está muito corrido. Então, eu tenho uma pergunta para vocês, retóricas. Podemos Podemos refletir essas perguntas aqui? Primeira, onde é que Deus não está? Na apoteose, ele não está na apoteose. Existem 2 perguntas aqui. A primeira é essa, onde Deus não está? Bem, Deus está em qualquer lugar, tá? Não é você que define Deus e muito menos que traz Deus. A gente tem cuidado com essa coisa, né? O movimento avivalista, a gente está atraindo a presença de Deus. Valeu. Você é quem? O Espírito Santo agora. Eu vou levar o avivamento. Valeu, caramba. Deus já está, irmão. A segunda pergunta pode ser, Deus quer se revelar, se manifestar? Deus se agrada no que Ele vê? É diferente, estamos juntos. Mas também tem muito culto de igreja que talvez Deus não se agrade, hein? Mas Deus está. Então a primeira pergunta é, onde Deus não está? Aquele que tudo vê, aquele que tudo conhece. Deus está. A segunda pergunta, a quem a gente está adorando? O que limita esse Deus, na verdade? É a segunda pergunta. O que está limitando esse Deus? Nada. Entende o seguinte? Nada. Nem a morte limita esse Deus. Nem principado, nem potestade. Pastor, o que limita Deus? Nada. Então qual é o ponto de limite? Nós. Nós é que somos limitantes. Ou limitados. Nós é que não estamos enxergando. Então, a quem estamos adorando? A uma ideia, a uma filosofia, a uma ideologia, a uma invenção humana? Será que nós entendemos esses atributos? Será que realmente entendemos que Deus, o Criador dos céus e da terra, tem um plano para nós? E olha que louco! E é a palavra que eu não consigo pensar em outra palavra além de sinistro. É sinistro pensar que esse Deus que transcende o tempo, que transcende espaço, Ele ainda assim tem essa pessoalidade com a gente. Ele quer estar com a gente. A quem estamos adorando, então? Então, por isso, o movimento coletivo é tão importante. Todo domingo, ele vai cantar uma palavra, ele vai parar uma palavra, vai dar um amém, o time de música vai entrar, porque estamos ensinando, estamos ajudando, estamos cooperando com os irmãos a entrar na presença que já está aqui. O teatro teve alguns shows ontem muito estranhos. A gente ora, está tranquilo. Mas, irmão, Deus não tem dificuldade, né? Deus, estou chegando, ora mais. Deus está, porque Deus não tem nada que possa limitá-lo. Nós somos limitados em não enxergá-lo. E olha que louco isso. Quando nós tivemos uma sala de oração numa zona de prostituição do Rio de Janeiro, na Vila Mimosa, na Copa do Mundo, nós colocamos o primeiro sol e colocamos, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. E aí essa euforia de entender, caramba, olha só, na Vila Mimosa, com aquelas prostitutas, com aqueles caras, tratando mal aquelas mulheres, aquelas crianças, crescendo naquele ambiente, a gente evangelizando aquele lugar, adivinha, Deus está ali.
Deus está ali. Agora, pastor, Deus se agrada daquilo? Deus ama aquilo? Ou Deus, na verdade, recebe alguma entronização? Não, é outra pergunta. Então, criemos, portanto, uma atmosfera que crie um louvor e bendiga o santo nome do Senhor. Porque mesmo Ele estando presente em qualquer lugar que Ele esteja ou queira estar, e Ele está em todo lugar, Ele ainda assim está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, gente. Olha só que louco. Aquele que pode estar em qualquer lugar, ainda deseja ser buscado, ainda deseja ser adorado, ainda deseja ser entronizado. Por isso a igreja tem um efeito tão importante na cidade e no nosso meio. Você tem entendimento que Ele está mesmo quando você não percebe? Estamos enxergando Deus em todos os nossos caminhos? Bem, essa é a palavra para nós nessa noite. Eu espero que o Espírito Santo ministre aí no teu coração e que você tenha uma semana diferente.